Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai tentar falar em 10 minutinhos sobre um tema tão importante, tão relevante, que é a insuficiência cardíaca no pé-operatório. E por que que eu coloquei esse tema? Justamente por ser um tema muito relevante, em que a avaliação, estratificação de risco e a nossa tomada de decisão clínica é tão importante quanto o paciente que tem um infarto prévio, por exemplo. Então, muitas vezes a gente valoriza demais e deve valorizar sim as doenças coronarianas, né, doenças arteriais coronarianas, como o infarto agudo do miocárdio, a fibrilação atrial, são as doenças mais prevalentes que a gente tem dentro da terapia intensiva, dentro do centro cirúrgico, mas a insuficiência cardíaca também é um outro e cada vez mais presente, né, com o aumento da sobrevida, com o envelhecimento populacional, as pessoas vão surgindo com doenças crônicas mais prevalentes. E aí, a insuficiência cardíaca é um ponto bem importante para a gente estudar e por isso eu escolhi, coloquei esse tema para a gente abordar. Em 10 minutos, obviamente, a gente vai ver muito pouco, mas é muito mais para chamar a atenção de vocês em relação a esse dado, né? E vejam que a insuficiência cardíaca ela não é apenas um diagnóstico, né? Ela é um marcador mesmo de vulnerabilidade sistêmica. E para isso a gente precisa na avaliação pré-anestésica. E por que que eu tenho colocado tanto essa necessidade de enfatizarmos melhor e mais, e cada vez mais, a avaliação pré-anestésica? Porque é o ponto de partida para a gente estabelecer nossa estratégia enquanto médico intensivista, médico anestesiologista, né? O intraoperatório depende eminentemente da avaliação pré-anestésica e quais estratégias eu estabeleci ou o colega estabeleceu e me passou para que eu possa realizar esse intraoperatório. E o pós-operatório não é diferente, pessoal. Se você tem uma estratégia estabelecida pré-operatória, intraoperatória, o pós-operatório vai caminhar muito mais fácil, né? E o intensivista também precisa dessas informações. Então, vejam, esse elo de ligação ele não pode ser fragmentado, ele deve ser, sem dúvida alguma, ter uma continuidade no cuidado. Por isso, a medicina perioperatória está aí. Eu tenho gostado muito de abordar e de estudar esse tema, por saber da necessidade que nós temos de cada vez mais aumentarmos o elo, não só de cuidado, mas o elo de comunicação entre nós médicos, né? Nós médicos, nós a equipe multiprofissional, porque o centro e o foco da atenção não somos nós, é o paciente, é a segurança do paciente, né? Então a gente precisa focar muito nisso. E essa é uma atenção que a gente precisa dar cada vez mais. E aí a gente tem um exemplo de um paciente de 68 anos hipertenso que tem uma queixa que chama atenção, né? Cansaços aos esforços, que vai submeter uma colestectomia. Será que eu tenho condições de liberar esse paciente já? Ou eu preciso fazer um exame físico adequado, checar os exames que ele já tem, os que ele não tiver, eu posso solicitar já? Será que as medicações dele estão adequadamente prescritas? Será que ele está compensado? Será que no exame físico, ao examinar os membros inferiores, eu não observo edema, diurese presente? Como é que está tudo isso? Raio-x de tórax? Por que que eu anestesiologista, não posso pedir esse raio-x de tórax e avaliar? Não esqueçam que nós somos, acima de tudo, médicos e médicos anestesiologistas com condições eminentes de dar início ao tratamento adequado desse paciente. O risco, ele pode até ser baixo, mas e a clínica que esse paciente me oferta? Eu tenho condições, apesar de ser um risco baixo, aí pelos scores de risco, liberar esse paciente que está apresentando cansaço aos pequenos esforços? Ou eu vou, não, está cansado, vou mandar para o cardiologista. Será que eu não posso começar já esse tratamento adequado, iniciar a compensação desse paciente, checar as medicações dele? A avaliação pré-anestésica está intimamente ligada a tudo isso. E aí, alguns sintomas que ele pode apresentar, né? Então, o exame físico, como eu falei, é a nossa ferramenta de estratificação mais importante. Óbvio, os exames complementares vão nos ajudar, vão ser parte do todo, mas a gente precisa saber que uma estase jugular, um ritmo, terceira bulha presente, edema periférico, como eu falei, dispneia, inclinar o tronco para frente, que é a bendopneia, um sinal de pressão de enchimento, gera um sinal de pressão de enchimento, de pressão de ventrículo esquerdo elevada, desculpem, pode levar esses quadros. Isso chama atenção para a gente, a construção desse quebra-cabeça. A capacidade funcional é muito importante, mas é uma parte do todo também. Não deve ser isoladamente definida, né? Então a gente precisa realmente avaliar o paciente como um todo, global. E aí eu checo, faço o exame físico, o paciente está cansado, tem edema periférico, raio-x com gesto, aí eu checo o ProBNP dele acima de 1.500. Então um risco super elevado, inclusive de complicações e até morte. Então, vejam, a construção desse diagnóstico, desses degraus, são importantes para que eu defina
qual o risco desse paciente, né? Um risco extremamente elevado, não preciso deixar UTI, eu preciso preparar esse paciente para o intraoperatório, tentar manter o balanço neutro, negativo do intraoperatório, checar diurese, ter cuidado com excesso de volume, se preciso iniciar a droga vasoativa, mas qual droga vasoativa? Dobuta não insuficiência cardíaca, que vai aumentar a frequência. Então, tudo isso eu preciso avaliar. Quando que eu vou solicitar um eco? Eu tenho uma IC suspeita aí, um paciente que chegou agora cansado, mas não sei se é uma IC. ProBNP é alto. Então, peço um eco para ver a fração de ejeção, já que tem intimamente relação com a mortalidade, com a piora do desfecho, não piora da dispneia, mudança de classe funcional. Quando é que eu não vou pedir? Um screening de rotina ou simplesmente para complementar um protocolo que não vai me ajudar em nada e vai, muito pelo contrário, gerar um viés de confusão, tá? E aí, pessoal, o algoritmo de decisão, ele ajuda a gente a pensar, raciocinar tudo isso que eu venho construindo, né? Se é uma IC estável, vamos progredir, mas tentar manter esse paciente o mais compensado possível até o dia da cirurgia e principalmente intra e pós-cirurgia, avaliação, IC de início recente, se a gente pensar que tem um desconforto ou há um risco de compensação iminente, a gente adia e compensa melhor esse paciente. Houve opiniões do cardiologista, do vascular, se for o caso, enfim, de qualquer especialidade que venha a complementar, mas você precisa sim trabalhar e atuar nesse contexto, não só fazer avaliação pré-anestésica e encaminhar. Aí, se descompensado, se o paciente está com gesto, como é o caso seguinte, a gente pode até pensar em internar ele, compensar melhor esse paciente e, no segundo momento, a gente discutir com o cirurgião, com a equipe, sobre a realização da cirurgia, né? E aí a gente tem que ter cuidado com as cardiopatias hipertróficas, a gente não pode a gente tem que ter muito cuidado com hipovolemia, né? E aí, uma IC, essa hipovolemia é relativa, a gente tem que deixar um balanço negativo, não pode positivar tanto também esse paciente, porque ele não vai tolerar. Se o paciente fez o eco, fração de injeção de 18%, de 20%, obviamente que 2.000 ml de soro, esqueça, não vai aguentar, esse paciente vai ficar hipervolêmico, você não consegue estubar, na UTI não consegue também progredir de tubação, e esse paciente vai evoluir para diálise. Então, vejam que são uma sucessão de coisas, é o equilíbrio. Eu sei que é difícil, mas o mais plausível nesse contexto é a gente tentar manter um equilíbrio desse paciente, com metas, né? Tem uma meta de balanço, eu vou passar a sonda vesical, eu vou ver quanto que teve de diurese, qual a meta de balanço. Taquicardia, evitar a taquicardia, a gente não pode aumentar o inotropismo tão intensamente, a gente vai guiar por saturação venosa central, ver como é que está esse VO2 nesse paciente, será que precisa mesmo de Dobuta ou noradrenalina para a gente manter uma PAM média para perfundir em rim, né? Então, o manejo seguro da hipotensão, né? A gente vai usar medicamentos adequados para isso, tá? As medicações do pré-operatório, na avaliação pré-anestésica, a gente mantém, a gente sabe que beta-bloqueador muda, né, desfecho e mortalidade, e cabral, vamos avaliar com calma, controvérsia, geralmente suspendendo a manhã da cirurgia? Sim. E quebrar para hipertensão, suspende 24 horas antes, né? Se risco, pelo risco de hipotensão refratária. Então, lembre-se que a hipotensão aumenta o risco de lesão renal aguda e injúria miocárdica também. Então, nesse caso, o caso que a gente colocou no início, o paciente tem sintomas físicos, né, sintomas respiratórios, o paciente tem um biomarcador acima de 1.500, então veja que é uma cirurgia de alto risco, né, um paciente que tem um potencial alto de descompensar. Aí a gente nós temos que iniciar diurético, otimizar os antipertensivos, beta-bloqueador, se for o caso, a frequência dele está alta, vamos tentar otimizar o beta-bloqueador para a frequência ficar entre 60 e 100. E pedir sim consulta do cardio, por que não? A gente pede e deve pedir, e aí a gente vê o aval dele junto com o nosso para definir a nossa conduta. O resultado, cirurgia realizada 2 meses depois, com o paciente volêmico, estável, sem intercorrência. Aí a gente deve ter cuidado para não aumentar a sobrecarga, evitar a hipotensão, né? Ter todo esse cuidado. Mortalidade na IC é mais letal que na doença arterial crônica, é a mensagem que eu deixo para vocês. A semiologia sempre presente e sempre um marcador aí para a gente definir nossas condutas. A regra de ouro, ser descompensada, suspende a cirurgia provisoriamente, compensa esse paciente e a gente remarca no segundo momento. O mais importante, esse paciente está compensado, né? Biomarcadores, sim, complementares para a gente ter como um parâmetro aí, guia, né? E aí, evitar a hipotensão, tratar adequadamente com noradrenalina, se for o caso, se refratário com vasopressina, enfim. A gente precisa pensar numa estratégia terapêutica, se eu precisar, eu vou ter esse quadro. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até o próximo assunto.